Olá, um bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, fazendo aqui os nossos estudos, as nossas reflexões, comemorando os 160 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Centro Espírita Batuíra, durante todo esse ano, nessas 50 e esta semana agora, neste domingo, nós estamos fazendo o, o domingo de número 51, né? E posteriormente o Vanderlei vai apresentar então o último estudo do ano, quando fechamos as nossas reflexões a respeito de o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou agora compartilhar a nossa tela, em seguida vou fazer a nossa prece para iniciarmos então as nossas reflexões desta manhã. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual do Batuíra e particularmente à equipe espiritual deste trabalho, que nos tutela, nos ampara e nos acompanha no desenrolar de todas essas reflexões, a fim de alcançarmos o máximo possível de clareza, de esclarecimentos para todos nós. Bom, o objetivo, ao comemorarmos os 160 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, foi o de oferecer novos raciocínios, novas interpretações dos ensinos de Jesus, à luz, é claro, do Espiritismo. Então, nós vamos ver aí, eu estou apresentando para vocês, né? Nós vamos ver no slide, relembrando o que nós estudamos, neste slide que está aí posto para o nosso trabalho, que nós analisamos a capa do livro, nós analisamos o prefácio, a introdução, né? Nós estudamos os capítulos de 1 ao 27º capítulo, nós estudamos aí, segundo a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos também as citações dos evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, João, que compuseram aquilo que constitui o Novo Testamento, né? E dentro do Novo Testamento, as interpretações que foram feitas sempre à luz do Espiritismo. E nessa sequência, tivemos também, como análise dos espíritos da codificação, para cada capítulo, nós tivemos as instruções dos espíritos. E, finalmente, no domingo passado, nós tivemos aqui com o nosso amigo Edgar Tão, o capítulo 28º, a coletânea de preces espíritas. Então, dando sequência, nós analisamos também o objetivo da obra. Vamos nos lembrar, né, que Allan Kardec dividiu os relatos dos evangelistas em 5 partes, né? Primeiramente, os atos comuns da vida do Cristo, quando ele estudou, né, os evangelhos, estudou o Antigo Testamento, então ele identificou os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, vamos avançando aqui, né? Os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja e, finalmente, o ensino moral. E ele se deteve no ensino moral, aquele que, na verdade, estava acima das interpretações humanas, nas diferentes correntes de interpretação, compondo, então, o evangelho numa estrutura em que se trazia, né, se trouxe passagens evangélicas, a interpretação à luz do Espiritismo, desenvolvida por ele, e como conclusão, as instruções dos espíritos, compostas ali de mensagens dos espíritos da codificação. Para entender mais especificamente todo esse conteúdo, Allan Kardec compreendeu que ele deveria estudar, à luz da doutrina espírita, os ensinos morais de Jesus. E ele escreveu, então, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva.
É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, afirmou ele. E dessa forma, né, ainda esclarecendo, nós trazemos aqui que ele afirmou, né, para os homens em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais, fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo dessa obra, afirmou ele ao apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desses raciocínios, para nós, né, no nosso estudo, particularmente no nosso estudo, as nossas reflexões serão em torno dessa passagem evangélica que está nas Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, que diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Essa fala de Jesus está no Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. A missão de Jesus também pode ser compreendida através de outros sermões que ele proferiu. Nós vamos ver aqui, né? E lembrando aí que sermão, segundo os dicionários, constitui, né, é um discurso religioso, doutrinal ou moral, uma reprimenda com intenção de moralizar, uma admoestação ou uma crítica, né? Então, essa passagem que nós vamos estudar está no Sermão da Montanha, também chamado de Sermão das Bem-aventuranças. Os evangelhos citam os sermões proferidos por Jesus. O Sermão do Cenáculo, que foi dirigido aos apóstolos e trazia novos conhecimentos, por exemplo, sobre as muitas moradas. O Sermão profético, uma série de profecias sobre as grandes mudanças para a terra e para os homens. O Sermão dos Oito Ais representa uma severa reprimenda aos escribas e fariseus, e o Sermão da Montanha, que é o que nós estudamos ao longo do ano, né, de 2024, no último domingo de cada mês, que apresenta esse Sermão da Montanha um caráter coletivo, repleto de promessas, como foram estudadas aqui cada uma das bem-aventuranças, e que constitui aqui para nós, né, ainda essa frase que é a do nosso tema no dia de hoje. Através desse sermão, Jesus apresentou à humanidade os fundamentos do cristianismo para a gente entender a importância do Sermão da Montanha. Os fundamentos do cristianismo, apresentou um código moral que orientaria a humanidade a partir daí, né? Tanto que nós estamos hoje, em 2024, estudando. Afirmou que o reino de Deus não é deste mundo, né? Não era aquilo que se interpretava ao pé da letra. Mostrou que ele não era um salvador político, ele não veio, né? Ele não tinha vindo para atender necessidades políticas, sociais, no sentido político, né? Da época, ser um salvador político, como esperavam que ele fosse, e apresentou, através deste sermão, um novo padrão de comportamento que levaria o homem à espiritualização, mostrando então, né, estruturando então, criando condições para que, à medida que nós fôssemos estudando ao longo dos anos, dos séculos, né, ou dos milênios, como é o nosso caso encarnados hoje, na atualidade, mostrando os contrastes entre o homem material e o homem espiritual, né? E dentro desses aspectos, a bem-aventurança, ela pode ser interpretada como uma expressão que indica uma forma literária que se encontra tanto no Antigo Testamento como no Novo.
muito utilizada, né? Bastante utilizada. É uma declaração de bênção com base em uma virtude e um bom acontecimento, né? E cada bem-aventurança é composta de duas partes, uma condição e uma compensação, né? Então, com Jesus, pelos estudos que nós fizemos ao longo dos anos e dos meses, e também vamos sempre perceber isso ao estudar o Evangelho e o Novo Testamento, né? Nós vamos compreender que ela apresenta aparentemente um paradoxo. Parece ressaltar não virtudes, né? Porque sempre o bem-aventurado será aquele que passar por uma situação determinada que é bastante difícil. Então, dentro desses aspectos, que para nós aqui, a bem-aventurança, ela necessita, né, ser analisada, ela precisa, aparentemente, uma vez que ela parece apresentar aí um paradoxo, ela precisa ser interpretada de uma maneira tomando como referência alguns elementos, que é o que nós vamos buscar aqui dentro do Espiritismo, dentro da codificação espírita, para poder entender os ensinamentos de Jesus, né? E dessa forma, fazermos aqui o que nós buscamos com a interpretação desse texto. Então, pelas palavras, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os injuriados e perseguidos por causa dele, Jesus, né? Então, é interessante a gente analisar isso, né? Lembrando que nós estudamos aqui ao longo do ano, deste ano, né, é, na última semana de cada mês, houve aqui uma análise, uma interpretação dessas passagens evangélicas, e todos os vídeos encontram-se disponíveis aqui no canal do YouTube, do Batuíra, né? Então vamos lá, dando sequência aqui o que nos interessa, que é esse o nosso tema de hoje. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Está lá em Mateus, no capítulo 5, este é o versículo 11. Relembrando o contexto do Evangelho, o início da tarefa de Jesus aqui na Terra, João tinha sido preso, Jesus voltou a Galiléia e foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima, e desde então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi então que, andando junto ao mar, o mar da Galiléia, viu dois irmãos, ambos pescadores, a quem convidou para que o seguisse. Eram Simão, chamado Pedro, e André. E eles, deixando as suas redes, o seguiram. Em seguida, Jesus viu dois outros irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles, deixando seu barco e o pai, também seguiram. Dessa forma, Jesus foi percorrendo toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando enfermidades, moléstias do povo, as necessidades que o povo apresentava para ele. Sua fama, dessa forma, correu por toda parte, e por isso eram-lhe trazidos todos os que padeciam enfermidades, tormentos, bem como os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava, como está em Mateus, no capítulo 4, os versículos 12 a 24. Em relação às bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, Jesus, vendo a multidão que o seguia, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram os seus discípulos. O Senhor começou então a falar
iniciando ali o sermão que ficou conhecido, que chegaria até nós e que nós, por exemplo, estamos estudando aqui no dia de hoje, né? Que se estende pelos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Também há o registro dele pelos os outros evangelistas. A parte inicial do sermão são as chamadas bem-aventuranças. E elas dizem, só relembrando aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome, perdão, que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Este é o tema do que nós vamos fazer uma análise aqui, né? Se podemos dizer assim. E essa passagem é concluída com o texto, né? A fala de Jesus: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Inclusive, esse versículo será estudado pelo Vanderlei Miranda na próxima semana, né? Então, refletindo sobre essa passagem evangélica, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, nós precisamos primeiramente compreender que ser injuriado e perseguido é algo ruim. Então, uma vez que a gente sabe disso, como entender o que Jesus nos propõe? E para isso a gente precisa ir por partes, né? O que é injúria? Pesquisando no site chamado Significados, traz um conceito de injúria como sendo uma definição, né? Injúria é a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. Significa também o mesmo que injuriar, o mesmo que ofender outra pessoa. Tem origem na palavra injustiça e corresponde àquilo que é injusto, aquilo que é o contrário ao que é de direito, contrário do que é direito. Em termos penais, o direito define a injúria como sendo um dos crimes contra a honra, assim como a calúnia e a difamação. É o ato ou dito ofensivo que representa algo desonroso para a outra parte. É entendido como a honra subjetiva, diferente da difamação, que abala a honra objetiva, né? Abala a difamação, abala a reputação. Então, para nós, na conceituação aqui de injúria, é um termo que é utilizado relacionado às qualidades da pessoa. Então, assim, a gente olhando dessa maneira, entendendo, procurando entender o que Jesus quis dizer, nós já conseguimos deduzir de antemão que aqueles que estavam sendo injuriados, né, ofendidos pela passagem, quando se diz, né, nessa passagem, vos injuriarem e vos perseguirem, são aqueles que já conseguiram fazer uma interpretação dos ensinamentos do Evangelho de Jesus de uma forma já mais aprofundada e, por essa razão, mudarem o comportamento. Ao mudarem o comportamento, ao mudarem a forma de interpretar a vida, começaram a se distinguir da massa, daquilo que constituía a forma de pensar da maioria. Por isso, né, a partir desse momento que essa compreensão se amplia, naturalmente a pessoa
passa a ter um comportamento diferente, vamos dizer assim, da maioria. Ainda no aspecto, da lei, né? O crime de injúria, consta no artigo 140 do Código Penal. E apresentando-se uma queixa-crime por injúria, pode gerar uma condenação com pena de 1 ano a 6 meses de prisão e multa, segundo o que traz esse site. A veracidade da acusação também não afeta o processo. Isso aqui é que é interessante aqui para nós, ou seja, se aquilo que se acusa, né, a injúria é lançada contra uma pessoa, se ela é verdade, se ela procede ou não, isso não afeta o processo uma vez que a pessoa recebeu a injúria, o ato está praticado contra aquela pessoa, independentemente de ser ou não verdade aquilo que se lançou como acusação. Pela perspectiva legal, ainda se explica o texto, né, da fonte aí pesquisada. Um exemplo de injúria é ofender alguém chamando de ladrão, babaca, idiota, imbecil, né? E outros xingamentos ou palavras de baixo calão. Então, a gente, parece assim, né, que aquela injúria do evangelho, que é citada por Jesus, está tão distante da nossa realidade, mas quando a gente lê esse texto, né, que é bastante simplificado perto daquilo que deve constar no Código Penal, ou deve ser do âmbito do direito, nós vemos que, assim, costumeiramente, rotineiramente, às vezes, diariamente, nós estamos aí cometendo esse crime de injúria, vamos dizer, né, contra, de uma forma, leviana, até sem compreender a profundidade do que isso representa. A justiça brasileira ainda afirma o texto, né, lido, que prevê a injúria real, ou também chamada de injúria física, que é a agressão física de uma forma vexativa. Por exemplo, um tapa no rosto, ou uma outra situação que causa uma situação humilhante além da lesão corporal. E injuriado é aquele que sofreu ofensa. Também entende-se o injuriado aquele que sente raiva em decorrência de uma insatisfação ou situação de desigualdade. É o que nós assim costumamos nos nossos diálogos diários, né, nas nossas conversas comuns, nós usamos muito essa expressão, né? Fulano ou cicrano, aconteceu tal coisa e ele saiu de lá injuriado, né? Ou seja, chateado, como se fosse um sinônimo aí da palavra que nós usamos, que é o chatear, né? Para estar chateado, estar entristecido, alguma coisa assim, né? E aí, ainda, só a título aí de esclarecimento, há uma diferença entre injúria, difamação e calúnia, né? A injúria é um crime contra a honra que se caracteriza por ofender a dignidade ou decoro de alguém. A difamação é a ofensa feita que fira a reputação de outrem. Já a calúnia é um crime que se configura quando alguém acusa uma outra pessoa falsamente de ter cometido um crime. Bom, como vemos, né, trazendo aqui, assim, a título de esclarecimento apenas, nós, para estudar o Evangelho, a gente precisa estudar também outros aspectos, né, daquilo que compõe a nossa, vamos dizer assim, os nossos textos, nossos diálogos diários. Voltando, então, à nossa reflexão sobre a passagem evangélica, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, nós precisamos fazer uma reflexão que é bastante interessante. Entender essa justiça, ou que justiça é essa que valoriza o sofrimento? Será que essa é uma interpretação correta? Vamos lá também para a conceituação de justiça. É a particularidade do que é justo e correto, né? Então, vejamos que Jesus estabeleceu uma condição para a injúria e perseguição na fala que ele apresentou. Ele disse: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem
e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, por causa dele, Jesus, né? E essa era a essência da frase, né? É o mesmo, seria o mesmo que ele dissesse, olha, tudo que você puder passar para enfrentar a sua escolha por mim, no entendimento aí que nós estamos colocando, isso é o que é válido, né? Então, de que nós necessitamos para entender o sentido real da justiça, segundo entendia Jesus? Voltando então às bem-aventuranças, nós vamos lembrar, né, só recordando aqui, que ela é composta de duas partes, uma condição e uma compensação. Por exemplo, né, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Então ele fala, bem-aventurados, bem-aventurados, essa é uma condição, né? Quando vos injuriarem e perseguirem, né? Então, essa é a condição, perdão, essa é a condição. E por conta dessa condição é que haverá uma compensação, que é a bem-aventurança. Então, nós podemos lembrar aqui, né? Aparentemente são paradoxos. É como se ele ressaltasse não virtudes, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, os que padecem, os aflitos, os injuriados, os perseguidos. Bem-aventurados porque serão beneficiados de alguma forma, segundo valores apresentados por ele, Jesus, pelo Mestre, valores que estão de acordo com as leis divinas. Então, essa bem-aventurança que nós estamos estudando hoje, né? Quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa, Jesus indica ao mesmo tempo uma compensação que espera os injuriados e perseguidos por causa dele. Podemos aqui refletir, né, que dessa forma, sendo Jesus o modelo e guia que nos oferece ensinamentos, que nos conduzem à prática do bem, do que é conforme às leis divinas, necessário se faz compreendermos que ele representa os ideais de amor, de justiça, de caridade. Também que em um mundo como o nosso, com muitos desequilíbrios, perturbações, desigualdades, que estimula que se viva a vida material com intensidade, aqueles que anseiam por ideais cristãs são perseguidos e injuriados por encarnados e desencarnados, que desejam que a Terra continue a ser um planeta no qual a dor e o sofrimento estão espalhados por toda parte. Através dos estudos sequenciais das bem-aventuranças, pudemos e podemos compreender o valor e a importância de superar as dificuldades que surgem ao longo das encarnações, pois é impossível deter o momento de regeneração do planeta a partir da melhoria de nós mesmos, né? Se nos apresentarmos de boa vontade, com o propósito de fazer a nossa parte, por menor que seja, onde estejamos, visando a nossa melhoria e a do ambiente em que nos encontramos, naturalmente trabalharemos pela causa do Cristo. Importante entender isso. É mais fácil do que parece, né? O Espiritismo, e para nós particularmente, nós os espíritas, o Espiritismo tem como objetivo maior a melhoria da humanidade através da melhoria de cada um de nós. Também propõe a revivescência dos ideais cristãos, espalhando-os por toda a terra, sem as deturpações inseridas no cristianismo ao longo dos séculos. Para que essa tarefa ou missão seja cumprida, Jesus necessita de todos aqueles capazes de sofrer perseguições
Diferentemente do passado, quando se destruía a vida física, ou a vida física era destruída, para aqueles, né, o evangelho, os evangelhos estão plenos de exemplos de mártires, né? A literatura espírita, a literatura nos, nos romances, né, nos livros, nos romances de Emmanuel e outros grandes espíritos que tiveram condições de retratar esses acontecimentos na veracidade dos fatos, né? Então, nós vamos ver que antigamente, naquele passado, exigia-se praticamente o extermínio, né? Se destruía a vida física. Hoje, diferentemente, o que ocorre são injúrias e difamações de perseguições espirituais cujos ataques nos atingem em nossa vida moral e espiritual. Qual é o trabalhador da seara, por menor que seja a sua tarefa, que não sofre perseguição? E quanto mais firme o tarefeiro e maior o alcance de sua tarefa, maior é a perseguição sofrida. Assim como maior é o amparo dos amigos espirituais, o que vale, é claro, destacar aqui também, né? Então, é importante a gente compreender, né? Entender que essa citação do Evangelho, essa máxima, essa expressão, essa bem-aventurança que nós estamos estudando hoje, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, não está distante da nossa realidade, né? Faz parte da nossa realidade diária, faz parte de todo aquele, independentemente de que ele seja espírita, né? De que ele seja cristão ou não, de todo aquele que tem uma proposta de vida melhor, seguindo aí, procurando valores melhores, né? Em conformidade com a lei de Deus, né? É importante lembrar, então, que aquele que se mantém firme, mesmo no anonimato de um lar, na sustentação de uma tarefa no bem, mas que é desconhecida por muitos, bem como aqueles que sustentam grandes obras, todos, portanto, que estão em marcha por ideais superiores, em algum momento sofrerão perseguições e injúrias, sendo essencial sustentar-se na confiança em Deus, em Jesus e nos ideais cristãos. Nós, espíritas, sabemos que muitas vezes ocorrem ataques provenientes do mundo espiritual. Há assédios, influenciações espirituais sutis, que passam despercebidas, mesmo porque é da nossa condição, né? Somos espíritos imperfeitos, cujo passado favorece perseguições provenientes do mundo espiritual inferior, produzido por mentes, produzidas essas perseguições, essas influenciações, por mentes inteligentes e pouco ou nada moralizadas, que se utilizam de encarnados invigilantes para perseguirem outros encarnados que escolheram ou que escolhem seguir o Cristo. Assim como se utilizam de desencarnados invigilantes, né, imperfeitos, para promover processos obsessivos, como a gente tem notícias na atualidade, né? O cerco que se faz a populações de coletividades, né, de cidades, de estados, de países, todas essas estruturas sofrem essas influenciações espirituais de que nós estamos falando aqui, né? Então, é importante lembrar que se nos esforçarmos, nos firmando no propósito de perseverar até o fim, o resultado será a implantação do reino de Deus em nós mesmos, primeiramente, o que contribui efetivamente para a melhoria, para a regeneração do planeta. Relembrando com Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, nos itens
de 1 a 5, injúrias e violências, nós temos aqui as passagens aí do Evangelho registradas também por Mateus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo eterno. Né? Então, a violência sempre existiu. As guerras, as desigualdades financeiras e sociais aliadas à ausência, em todas as classes sociais, da valorização das qualificações morais, que são as únicas que favorecem e facilitam os relacionamentos entre os homens e as nações, no respeito aos direitos e deveres de cada um, todo esse quadro, né, estimulam a violência com todas as suas consequências, gerando aí as injúrias e tantas outras situações. Então, pelo atraso do desenvolvimento moral, é que o desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico da humanidade, né, que são assim, três âmbitos que nós estamos colocando aqui, desenvolvimento intelectual, científico e tecnológico, houve grandes avanços nesses âmbitos, porém, o desenvolvimento moral que não acompanhou, pouco alterou os problemas de interrelacionamento entre os homens e as nações. Por isso, hoje, como antes, as palavras de Jesus continuam sendo apenas lidas, ditas, copiadas, mas difíceis de serem entendidas e atendidas. Por elas e por seus exemplos, Jesus condena, repele toda e qualquer perseguição, injúria, violência, mesmo a de palavras que não causam feridas, mas machucam os sentimentos das pessoas e expressam sentimentos negativos de quem as profere, contrariando assim a lei do amor, da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Jesus afirmando que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, nos faz entender que, quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e pelo violento. Será esse o estado da Terra quando, segundo a lei de progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Após essas reflexões, compreendemos o quanto nos é necessário, essencial mesmo, estudar e vivenciar os ensinos de Jesus no nosso dia a dia, nas oportunidades pequeninas e simples das relações diárias, tornando-nos mais resistentes espiritualmente falando às injúrias e perseguições que sofremos ou viemos a sofrer. Muitas vezes, enfrentando essas ocorrências, queremos nos defender e fazer prevalecer a verdade que supomos já vivenciar. Queremos ter razão. Não nos lembramos de que já fomos advertidos e esclarecidos pelo Mestre e concluímos, então, estas nossas reflexões aqui de hoje com a citação de Jesus registrada por João no capítulo 13, versículo 17, que diz: Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, após essas reflexões, que, assim, venhamos a entender de uma forma melhor que quando nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo disserem um mal contra nós, por
causa de Jesus, que saibamos, por tudo que nós já conhecemos, compreender e agir em conformidade com o Evangelho, com os ensinamentos que ele nos deixou, né? Com o legado que ele nos deixou. Que assim seja. Muita paz para todos.